Muy buenas tardes, Muito boa tarde, familiares y amigos familiares e amigos de nuestro hermano Carlos de Hernández nosso Chaparro irmão Carlos Hernandes Chaparro y también e familiares, também hermanos y familiares, amigos irmãos e de amigos nuestro hermano de nosso Erastro irmão Rivas Erastro Barreto, Rivas Barreto, quienes tens en estos días os partieron con el quais nestes Señor dias partiram y se no encuentran Senhor en la sexta dimensión, e se encontram, estão na sexta disfrutando dimensão, de las desfrutando bendiciones das contenidas bênçãos contidas allí en esa dimensión, aí nessa las dimensão, cuales as quais los hijos de Dios os filhos de que han Deus venido a este planeta que Tierra vieram a este planeta Terra e, en su jornada na sua hicieron jornada ou contacto con la trajetória, vida fizeram eterna, contato com a vida que es eterna, que é Cristo el Mesías en su primera Cristo venida, Messias na sua primeira y vinda, obtuvieron e obtiveram ese cuerpo teofánico esse corpo teofânico, que es el nuevo nacimiento que é o novo nascimento. al creer Ao crer de todo corazón y de recibir todo la coração obra e receber a obra que llevó a cabo que realizou ou foi el feita, Señor en su que o venida Senhor fez na sua vinda, hace 2000 años atrás, faz 2000 anos la cual atrás, fue la obra que foi a obra de redención. de redenção. Y la persona, E a pessoa, bajo la dispensación de la sob gracia, debaixo da dispensação da graça, al creer ao y crer aceptar esa obra e redentora, aceitar essa obra redentora, obtuvo obteve así el nuevo nacimiento. assim o novo Nació en el reino de nascimento. Dios, Nasceu que es no la reino iglesia, de Deus, que é a igreja, obtuvo un cuerpo teofánico obteve um corpo de la sexta teofânico dimensión, da sexta dimensão, lugar lugar en donde está onde nuestro hermano Carlos y está o nuestro nosso hermano irmão Erasto, Carlos e o nosso irmão Erastro. y E allí están esperando lá estão con todos los que esperando, están junto com os que desde estão los apóstoles desde os apóstolos que hasta estão nuestro aí, tiempo, hasta até o nuestra edad, nosso tempo, até a nossa era, esperando estão para que él esperando pase por el para paraíso que ele passe pelo paraíso y ocurra allí el e juicio que le fue aconteça lá, mostrado aconteça o juízo que foi mostrado al reverendo William Branham cuando fue a la sexta ao dimensión reverendo William Branham quando ele foi y le até a sexta habló esa dimensão. voz y le dijo E essa voz falou que com seria ele, ele juzgado disse que se será con su julgado grupo, com o teu dice, grupo, o él seu pasará grupo, e ele disse que ele a la passará sexta na sexta y te ou juzgará. pela sexta e te julgará. Se extrañó. Ele achou isso esquisito, estranho, Él mas como líder tenía que ser ele, juzgado como y líder, decía, ele ¿y tinha qué que de ser Pablo? julgado. E ele Pablo falava, también. e Paulo? Es que yo Paulo prediqué lo também. mismo de Pablo. Mas eu preguei a mesma coisa que Paulo. Si Pablo entra, yo entro. Se dice. Paulo entrar, eu Ahora, entro, ele diz o irmão Branham. Se Paulo entrar, eu Agora. entro. Agora, ellos están esperando eles estão esperando a Moisés y Elías. a Moisés e a Elias. O sea, ellos están esperando Ou seja, eles el estão cumplimiento esperando o cumprimento de la venida da del Hijo del Hombre vinda con sus do Filho do ángeles, Homem com seus lo anjos. cual para ese tiempo, E isso para en esse donde él tempo, pasa por la onde ele sexta dimensión, passa pela sexta ya habrá dimensão, llevado a cabo já se terá feito ou realizado a obra aquí en la tierra. aqui na terra. E assim como Terá Jesus, em sua acontecido. primeira E assim vinda, como Jesus, na sua primeira vinda, Pasó, Jesus passou, fue al infierno, luego foi ao pasó inferno, depois passou al paraíso, al seno de ao Abraham. paraíso, ao seio de Y Abraão. dice la Escritura E a Escritura que salieron de diz los que sepulcros saíram dos después de la sepulcros resurrección de él. depois da O ressurreição sea, dele. pasó Ou seja, y los trajo. ele passou e os trouxe. Así también. Y estuvieron un día, Assim unos também días acá, estiveram uns en la dias tierra, aqui na así terra, también en la e segunda assim venida. também na segunda vinda. Vean primero Vejam, primeiro, que que este primero lleva a cabo que la esteja, a obra primeira coisa que ele faz correspondiente é a obra que corresponde, que a cabe la obra de reclamo. à obra de reclamação. Depois, Vean, no tendrá vejam, que ir não terá que ir al infierno, a la quinta até o dimensión, inferno, a quinta porque dimensão, para esos días porque para esses dias, la quinta dimensión a del quinta infierno dimensão, o inferno, estará estará ya
já siendo abierta estará sendo vez aberta mais e mais, e cada para esse vez tempo mais e mais. E para esse tempo já estará praticamente já a ponto de praticamente, abrir-se já completa, estará a lo cual será ponto de en la gran abrir-se tribulación. completamente. Isso será na grande tribulação. Pero vean ustedes Mas vejam vocês que lo que se está viendo en el mundo que o que se está se vendo no es mundo nada más y nada é menos nada como mais este e nada reino de los menos gentiles. sobre esse reino dos Son gentios. cosas São coisas pertenecientes a la pertencentes à quinta quinta dimensión. Todas dimensão las que se cosas está que vendo no neste son mundo. Todas as coisas que não en la são perfecta voluntad de na Dios perfeita y todas vontade las de cosas Deus e que no todas as coisas que não pertenecen a la sexta pertencem dimensión, à a la sexta dimensión de dimensão, Dios, à dimensão de Deus, pertenecen a la quinta. pertencem à Por quinta. consiguiente, Portanto, lo único que consequentemente, a salvará única coisa que salvará de los juicios divinos, dos juízos divinos, apocalípticos, apocalípticos, que sobre la raza cairão humana, sobre a raça lo cual humana, e y la isso, cual e a la qual tierra a terra estará estará experimentando experimentando isso, essa dimensão totalmente aberta, a quinta dimensão, a terra experimentando ela, e diz que la tierra será que a terra apedreada como será una ramera, apedrejada como una tal como prostituta. uma rameira, como uma prostituta, igual Ou a uma seja, rameira, a que uma prostituta. Ou seja, que esos esses meteoritos y piedras meteoritos, essas rocas que pedras están e en el rochas espacio, que todo estarão eso no caerá. espaço, tudo E isso dice que cairá. E diz Nieve, que a neve, dice que tengo reservada, diz que eu tenho eso está reservada, en Job, isso está em Jó, que tengo reservada para el día del que eu tenho juicio. reservada para o dia de juízo. Todo eso dice que Tudo isso diz que tendrán como un peso de 100 terão libras, como um peso de esas 100 piedras, libras, esas rocas, essas pedras, essas rochas pesarão las 100 cuales libras, caerán en la as tierra. quais cairão na terra. Vean como Vejam como una mujer uma mulher, en aquel tiempo naquele que era apedreada. tempo, que fosse Recuerden que la apedrejada. iglesia representa Lembre-se que a la igreja mujer, o la mujer representa a la mulher, ou a iglesia. mulher representa a igreja. Y vean, E vejam, eso está, vamos a ir a Job, isso está, vamos ir até Jó, donde nos dice onde nos diz, en Job 38, em Jó 38, verso 22, versículo has entrado 22, tú en los tu tesoros de tens la nieve, entrado nos tesouros visto da os neve, tesouros ou del viste granizo, os tesouros que do tengo granizo ou da reservados saraiva para el que eu tenho tiempo de reservado angustia. para o tempo de Esa es la angústia. apertura de Jacob, E aí é o conocida como la aperto gran de Jacó, tribulación, conhecido como a grande para tribulação, el día de la guerra para o dia da y de la guerra batalla. e da batalha. Ahora vean cómo todo eso se Agora vejam como tudo isso está preparando para está se preparando para que la tierra sea que a terra seja azotada por todos esos juicios, açoitada por todos E vean esses ustedes juízos, e vejam vocês que Él, que ele, en su segunda venida, na sua segunda no vinda, tendrá que ir en ele não espíritu terá que ir como em lo fue espírito, Jesús tal como Jesus foi a la quinta dimensión, sino na que quinta dimensão, en su senão mismo que cuerpo no seu próprio corpo físico físico ya habrá já terá dado testimonio dado testemunho, bajo testemunhando esa etapa final de la sob, tercera debaixo etapa, dessa etapa última, o final dándole da la terceira predicación etapa, al mundo dando a pregação para o que no mundo tiene que oportunidad, não tem oportunidade, como fue en como la primera venida del tal Señor, como aconteceu na primeira vinda do que dice el Senhor, apóstol Pedro que que él diz o fue y bajó a apóstolo las Pedro partes que más ele bajas foi e del desceu às infierno y le partes mais predicó baixas do inferno e lhes pregou a aquellas personas que para fueron aquelas pessoas desobedientes en que el foram tiempo de Noé, desobedientes no que ya tempo no de tenían Noé, que já não oportunidad. tinham ou tiveram oportunidade, Ou já seja, não tinham oportunidade, lhe ou seja, predicou. lhes pregou. Vamos a ver allí en primera de Vamos Pedro, ver aí em 1 de Pedro, capítulo 3, capítulo 3, verso 18,
Versículo 18, porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Na verdade, sendo morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão encarcerados, os que em outros tempos desobedeceram, quando uma vez esperava a paciência de Deus nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, quer dizer 8, foram salvas pela água. Agora vejam que, assim como ele pregou uma mensagem não para salvação, senão para condenação, a terceira etapa, o irmão Branham, na página 119, parágrafo 1057, 1057, nos diz que a terceira etapa é para os perdidos, para as fátuas e para a noiva, e também para o povo hebreu. E a etapa para os perdidos é a etapa da qual ela é mostrada nisto que nós lemos do apóstolo Pedro, onde Jesus foi e pregou na quinta dimensão. Já para, não para a salvação, mas para a condenação. Assim, a terceira etapa é assim. Impacta todos os grupos, a terceira etapa impacta todos os grupos e o mundo. O mundo está escutando e continuará escutando, tal como as fátuas e como os escolhidos e os 144 mil. Toda essa mensagem, todo esse testemunho, o qual, que para os perdidos, já é uma pregação que não leva mensagem de salvação, senão mensagem de juízo, de condenação para os perdidos. E depois, vemos aí como Apocalipse 11, ele nos fala de que quando acabou o seu ministério, seu testemunho. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3, e darei a minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos de saco de silício. Estas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. Se alguém quiser lhes fazer mal, sai fogo da boca deles e devora os seus inimigos. E se alguém quiser lhes fazer dano ou mal, ele deve morrer da mesma forma. Ou essa pessoa. Estes têm poder para fechar os céus com a finalidade que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue, para ferir a terra com toda praga quantas vezes quiserem. Quando tiverem acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará, e seus cadáveres estarão na praça da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. E os dos povos, línguas, tribos e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os moradores da terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e enviarão-se presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os moradores da terra, mas depois de 3 dias e meio, entrou neles o Espírito de vida enviado por Deus, e levantaram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre aqueles que os viram. Agora, homens de vários povos, tribos e línguas. Agora, neste tempo, enquanto o povo na terra, essas tribos, línguas, nações, neste tempo, estavam na terra regozijando-se, se alegrando por ter dado morte ou matado esse ministério, ou esses ministérios no céu, estava se realizando, acontecendo um juízo no céu. E esse juízo somente dura 3 dias e meio. E depois volta-se, regressa-se à terra com os da sexta dimensão. Nenhum dos mensageiros que se foi ou partiu fez esse juízo lá na sexta dimensão e voltou com os da sexta dimensão, porque neles não se tinha cumprido a vinda do Filho do Homem com seus anjos, não se tinha cumprido a segunda vinda do Senhor neles. Tão simples assim.
É o ministério das duas oliveiras, que para o povo hebreu é a sétima trombeta, os ministérios de Moisés e Elias, e para a igreja é o sétimo selo, a vinda do Senhor. Em quem Deus cumpra essa promessa, é o instrumento, é o véu de carne. Esse é um instrumento, o véu de carne, que quando chegar no final desse ministério, vai passar pela sexta dimensão 3 dias e meio e vai voltar com os da sexta dimensão. Essa será a evidência de que esse profeta mensageiro, a confirmação, é o cumprimento do sétimo selo, é o cumprimento do anjo que era diferente dos outros. Para falar mais claramente e com propriedade, esse é quem está vivo no meio da igreja noiva, dando a fé de rapto aos escolhidos. Todo mensageiro que se foi ou partiu, que passou por esta terra e que terminou seus dias nesta terra, terminaram e foi para o paraíso, e não cumpriu essa promessa, o escolhido de Deus na terra tem que estar buscando, procurando para onde voou a coluna de fogo, o pilar de fogo, onde foi mostrado para o reverendo William Branham que numa grande carpa catedral estaria falando com alguém, com mais alguém, ou seja, que é um ministério vivo, porque Deus é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos. Agora veja que quando ele passa pela sexta dimensão, ele diz toda a página desde a 314, 315, 316, 317, tudo isso, depois vocês podem ler tudo isso para que vejam todo esse relato, isso que é contado. E na 321, embaixo diz, então ele disse, algum dia ele virá, e ele escreve aí, a vinda de Cristo até o paraíso, a sexta dimensão, tal como aconteceu com os santos do Antigo Testamento. Vejam, porque é paralelo em tudo. E se é paralelo em tudo, então tem que buscar o mensageiro que tenha cumprido essa promessa. E nenhum deles cumpriu, daqueles que se foram, nenhum cumpriu. Só resta um, o mensageiro dispensacional, o mensageiro da dispensação sétima, a dispensação do reino, ou seja, um mensageiro dispensacional. Agora lá nós não bebemos, nem comemos, nem dormimos, todos somos iguais lá. Isso não é perfeição, é algo muito mais do que perfeição, não é sublime, é muito mais do que sublime. Não existem palavras no vocabulário para descrever isso. Simplesmente quando cheguemos lá, teremos chegado onde deveríamos chegar. E eu pensei, agora, se isto aqui é tão perfeito e escreve sexta dimensão, então como será mais adiante, como será mais na frente e escreve sétima dispensação? Ele disse, quando Jesus chegue ou chegar e te julgar, conforme, segundo o teu ministério, então voltaremos para a terra para habitar no corpo de novo. E aí ele escreve, glorificado. Agora, eu nunca tinha pensado a respeito disso anteriormente ou antes, mas isto é perfeitamente de acordo com as Escrituras. Voltaremos à terra para habitar em um corpo, escreve glorificado, e aí comeremos. Aqui nós não comemos, nem tampouco dormimos, lá comeremos. Quando voltemos ou voltamos à terra, comeremos. Quando voltarmos, e escreve no paraíso, na sexta dimensão, o juízo começa pela casa de Deus. E todos esses escritos aí que nós já temos eles. E eu pensei, mas isto aqui é maravilhoso. Eu tinha temor, tinha medo disto? Porque eu tinha temor de morrer para vir até aqui? Isto é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Isto aqui é maravilhoso. Estávamos debaixo do altar, diretamente debaixo do altar, e estávamos debaixo do altar esperando a vinda, a qual ela está hoje no meio do povo, ou seja, que todavia ainda não se cumpriu isso lá, e estão esperando a que ele termine a obra aqui na terra para então passar por lá. Esperando a vinda, esperando que ele fosse recolher os corpos que dormem no pó, para ressuscitar-nos de novo. Passaria e nos ressuscitaria. Ou seja, que isso é um curto tempo, 3 dias e meio. Não é que ele vai chegar lá e fica lá vários anos, por vários anos.
Isso já é acrescentar a palavra à revelação, mas como não tem revelação, aqueles que falam outra coisa, é por isso que não compreendem estes mistérios do reino dos céus, do reino de Deus, os quais foram revelados para aqueles que serão transformados, esses mistérios. Para ressuscitá-los de novo, passaria e nos ressuscitaria, tal como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe a Abraão, a Isaac e os outros que estavam esperando a primeira ressurreição. Agora vejam como eles estão esperando pela vinda do Senhor. No outro livro dos selos diz Apocalipse 11, ou seja, Moisés e Elias. Vejam como, de que forma ele coloca essa ida até a sexta dimensão e a vinda do Senhor e Apocalipse 11 como uma só, porque esse é o último ministério onde Deus está realizando essa obra de reclamação e assim, dessa forma, dar a fé de rápido e transformação para os escolhidos, para que quando chegue ou chegar à sexta dimensão e traga-os da sexta dimensão, o povo que ele já preparou na terra, possam ver os que vão ser ressuscitados. Sem essa preparação, sem essa fé de rápido, esse grupo não iria poder ver aos que vão ressuscitar. Agora, como, de que forma é que eles ressuscitariam? Ou seja, o que é que causaria que eles ressuscitem ou ressuscitassem? Vejam, Jesus falou, e no Evangelho segundo São João, no capítulo 5, versículo 25, onde ele não falou de como seria, mas ao dizê-lo aqui desta forma, desse jeito, vejam onde o irmão William colocou aí, ou anotou aí, versículo 25 diz, em verdade vos digo que vem a hora, e a hora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. E ele escreve a voz do Filho de Deus e anota, em carne. Ou seja, aqui, este mistério está sendo aberto para a igreja noiva e a igreja noiva está recebendo essa revelação e também está vendo cara a cara, face a face, o cumprimento dessa promessa que primeiro é dada para ela, essa revelação de fé de rápido, e essa mesma voz é a que estaria falando aos que partiram, com os que partiram, e eles ressuscitarem. Mas tudo isso, vejam, isso leva e abarca uma série de eventos ou acontecimentos, isso envolve isso de que ouvirão a voz e se levantarão. Agora, tudo o que acontece durante esses 3 dias e meio, vejam, aí nos faz um pequeno resumo do que estará acontecendo. Um pequeno resumo do que estará acontecendo agora. A glória de Deus seria manifestada na terra, tal como foi manifestada a glória de Deus quando Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro. E assim como Lázaro representa os membros da igreja que partiram, que se foram, e ele é seu amigo, vejam. Carlos foi meu amigo. Erasto foi meu amigo. E eu digo foi quando ele estava, ou quando estiveram na terra, mas falando eternamente, eles continuam sendo meus amigos, mas para que vocês entendam, porque alguns não entendem como lá, quando Jesus dizia ou falava, vou acordar a Lázaro, vou despertá-lo. E que ele está adormecido, mas teve que lhes falar mais claro e dizer, não, Lázaro morreu para que eu entendesse.
Mas nós sabemos que os santos não morrem, senão que dormem. E aqui, quando nós falamos que foi meu amigo, eu estou fazendo referência quando ele estava na terra, estou me referindo a isso. Mas vejam, eles, ao serem meus amigos, eu vou despertá-los, acordá-los, tal como todos os que partiram, crentes no Senhor, crentes na sua vinda, são meus amigos. Portanto, consequentemente, serão despertados através da voz ou pela voz da trombeta de Deus neste tempo final, que serão despertados eles, porque são meus amigos. Porque eles serão despertados. E ele diz aí no capítulo 11 do Evangelho segundo São João. Então, versículo 1, então estava doente um chamado Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, foi a que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os seus pés com seus cabelos. Enviaram então, as irmãs enviaram para dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele que ama está enfermo, está doente. Ouvindo Jesus isto, disse: esta doença não é para a morte, senão para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. E Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E quando ouviu, pois, que estava enfermo ou doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse para os discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E os judeus lhe disseram: Rabi, agora os judeus procuravam para te apedrejar, e novamente vais até lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, aquele que anda de dia não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas aquele que anda ao andar de noite tropeça, porque nele não há luz. E assim são aqueles que andam sem a revelação, e que é o mundo. Veja, o mundo está em trevas. E ele, nessa parábola que ele disse que viria como ladrão na noite, ele vem no tempo onde o mundo está em trevas, em escuridão. Mas para os escolhidos de Deus, ao estar recebendo a sua vinda, estão em luz, estão de dia. E aqueles que não recebem a sua vinda estão de noite. E tropeçam com essa manifestação de luz que veio trazer o avivamento aos escolhidos neste tempo final, no mundo de trevas de escuridão. É por isso que, como não tem a luz eles, então eles andam tropeçando com a palavra, com o verbo, ou com o véu, com o verbo. Dizendo isto, lhes disse depois: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou acordá-lo, despertá-lo. E disseram seus discípulos: Senhor, se dorme, se curará. Aí é que eles estão pensando de outra forma, e não da forma em que Jesus estava falando. Mas Jesus falava isto sobre a morte de Lázaro, e eles pensavam que ele falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e me alegro por vós de eu não ter estado lá, ou estivesse lá, para que creiais, mas vamos até ele. E disse então Tomé, chamado de Dídimo, ou seja, do menor, aos seus condiscípulos: nós também vamos para que morramos com ele, ou morrermos com ele. Agora vejam que Tomé volta a fazer isso. Ele fez na entrada e também fez isso na saída, porque depois, no final, foi um dos que falou, foi o que disse: se eu não meter a mão nele, na sua costela, e meter o dedo, nas suas mãos, não vou crer. Aqui nós o vemos antes, interpretando aquilo que Jesus tinha dito ou falado, acrescentando ao que Jesus tinha falado, e tendo uma interpretação própria daquilo que Jesus, ou individual daquilo que Jesus tinha dito ou falado, que iria até Lázaro ou para ressuscitá-lo. Olha, é como quando
ele falava da dispensação do reino, assim como o irmão Branham falava de quando ele se levantasse do trono do Pai, tomasse o título de propriedade, Apocalipse capítulo 10, e fizesse ou faria essa obra de reclamação, 7 trovões emitindo, produzindo suas vozes, e tudo o que tem aí nesta escritura, o que há aí, e falava do juízo divino, falava do leão da tribo de Judá e de todas essas coisas. Depois, mais lá na frente, ele disse que isso estava ou está para o futuro. Era uma revelação que ele estava trazendo para o povo, para que o povo entendesse e compreendesse o que seria, o que aconteceria quando ele saísse do trono de intercessão. E ele dizia que ainda ele estava lá como mediador, como intercessor. Ainda estava lá. Mas algum dia ele sairá ou sairia. E assim também o nosso irmão William, em várias mensagens, ele apontava, mostrava que para o 74 já se tinha entrado na dispensação do reino. E ele falava isso várias vezes e trazia a revelação que correspondia ao que seria essa dispensação e as bênçãos contidas nessa dispensação. A primeira vinda do Senhor, quando ela começou, potencialmente foi com o nascimento de Jesus, a dispensação da graça. Mas depois, já entrou de cheio, vejam. Mas lá na frente, no dia de Pentecostes, entrou de cheio. Mas vejam que o 7º selo na sua primeira vinda começa com o nascimento. E aí nasce, nessa pessoa, nesse ser humano, nasce a dispensação. Depois se cumpre e se abrem todas as outras esferas, se abrem. Ele nos estava mostrando e assinalando que em 74 estava nascendo essa dispensação. Claro que estava nascendo essa dispensação. Aí estava nascendo o 7º selo. Aí estava, ele estava mostrando aí o que era o nascimento dessa dispensação, que iria ser de uma forma progressiva. Iria ter uma meninice, a dispensação do reino iria ter uma meninice, e tudo o que correspondia ou correspondesse a esse ministério, o que correspondia a essa dispensação também. E quando já está chegando na etapa ou fase onde esse ministério estava minguando, diminuindo, ele já identifica, mas é que não leem, porque se lessem, vejam, aí Deus aí lhes daria a revelação, mas como é para o povo que será transformado, só esse povo entenderia o que seria uma mudança de dispensação e as bênçãos contidas na dispensação da graça e as bênçãos contidas na dispensação do reino. Por exemplo, olha, na mensagem A Voz, que moverá os céus e a terra no último dia, que foi pregado em 4 de maio de 2005 em Talcahuano, Biobío, Chile. Ele diz, em uma porção ele diz aí, portanto, estamos próximos de que chegue esse momento de profetizar sobre muitos povos e línguas ocorra. E nós lemos isso em Apocalipse 11, lemos isso. E isso não aconteceu neste tempo que ele está lendo, que ele está pregando essa mensagem. Diz, mas todavia ainda a misericórdia está estendida no céu. Todavia existe misericórdia no céu. Todavia estamos na dispensação da graça. Todavia ainda a porta de misericórdia ainda está aberta. E qualquer um poderia dizer, aí ele está se contradizendo. Ele tinha dito que tínhamos começado em 74 a dispensação do reino, tínhamos entrado na dispensação do reino nessa data. Mas vejam vocês, como a revelação de Deus vem para o escolhido, e quando leem desse tempo e da década do 80, do 90 e de 2000, leem todas as mensagens que ele falava dessa forma, desse jeito, e depois leem tudo o que ele continuou falando, então se entende e compreendem
o porquê, da mesma forma como o irmão Branham dizia, falava que ele já tinha saído do trono de intercessão e que estava como juiz, como rei. Vejam vocês aí. Ele estava mostrando aí o que seria nesse tempo, o qual ele tinha terminado a sua obra de intercessão. Como seria esse tempo? Tinha tomado o título de propriedade e o tinha aberto, trazido à terra e entregado para o homem. Mas ele estava mostrando o que seria mais adiante, mais lá na frente. Ou seja, o irmão Branham estava fazendo uma alerta, alertando o povo e dizendo: aproveitem a oportunidade antes que ele saia do trono de intercessão. Antes que saia do trono de intercessão. E ele, depois, mais lá na frente, ele diz que isso está para o futuro. E aqui nós vemos o irmão William, depois de falar em tantas mensagens, dizer que estávamos na dispensação do reino. Então ele diz: todavia, ainda estamos na dispensação da graça. Aquele que não entende estas coisas, então eles tendem a tropeçar e acrescentar aí, tal como acrescentou Tomé. Tomé acrescentou. E, vejam, perdem as bênçãos de Deus, porque então ficam se pondo a julgar e a dizer o que não sabem, mas os escolhidos de Deus compreendem pela revelação divina dos altos, das alturas, o que Deus está fazendo, realizando. Agora, ele também nos falou de que ao se fechar a dispensação da graça, se abriria uma nova dispensação. E isso, na mensagem enviada do Pai, olhem, aqui ele já está em 2017, no dia 15 de dezembro de 2017, onde ele já tinha regressado, voltado. Deus lhe deu mais tempo. E olhem, isto já foi 6 meses depois. Ele já em junho, se tinha dito para ele em junho que já os seus dias na terra tinham terminado e ele pediu mais tempo, tal como Ezequias, aquele rei. Ezequias pediu mais tempo para deixar o reino em ordem. Assim também ele pediu mais tempo. E vejam, ele deixou tudo ordenado, tudo em ordem. Mas vejam vocês que as pessoas queriam que ele falasse claramente e dissesse: este é quem vai ficar, neste aqui vai se cumprir isto vai ser assim, assim, assado. E isso seria um povo manufaturado, que o povo estaria neste tempo final e neste tempo do fim. E não pela revelação divina recebendo aquilo que ele prometeu. E esse anjo tinha dito para o irmão Branham que o 7º selo seria conhecido pela igreja noiva na sua vinda. Portanto, a quem corresponde revelar esse mistério do 7º selo é o instrumento em quem se cumpre o 7º selo. A ele lhe corresponde revelar. Ele não poderia falar isso abertamente ou revelar isso abertamente, senão que a esse ministério, a esse véu de carne, correspondia abrir esse mistério para a noiva e mostrar com a sua presença esse selo, esse 7º selo sendo aberto, o qual em Apocalipse 8 nós vemos ele que quando abriu o 7º selo houve silêncio no céu como por meia hora. A ele caberia mostrar isso. Agora, ele já, 6 meses depois dele ter regressado, voltado, aí pelo mês de dezembro, ele diz: os crentes em Cristo devem estar alertas de prontidão, porque o mistério da segunda vinda de Cristo vai ser aberto ao público em algum momento. E aí terminará a misericórdia, porque se fecha a porta de misericórdia divina para a dispensação da graça e se abrirá a porta da dispensação do reino, onde entrarão judeus do povo hebreu, 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel entrarão. Se abre a porta, depois que se fecha a dispensação da graça, é porque estava fechada. Ou seja, que aqueles que falam de que a dispensação do reino estava aberta, vejam, não sabem o que dizem, o que falam, não têm a revelação das alturas do alto. E acrescentam ou tiram aquilo que Deus prometeu que seria no final da dispensação da graça.
Portanto, aquí Tomás, aqui, Tomé, aqui, cuando añade allí quando ele acrescenta de lo que aí Jesús aquilo que había Jesus dicho, tinha dito, falado, ele ahí acrescenta muestra y aí. representa Aí a ele los que en mostra este e tiempo representa final le están aqueles que neste tempo añadiendo final estão a esa acrescentando revelación que él a essa trajo, revelação que ele trouxe. le serán E añadidas plagas, lhes serão acrescentadas quando as le pragas, quitan, e quando tiram, le está él lhe quitando está, su nombre ele está del tirando o libro seu de la nome vida. do livro da vida. Eso representa a Tomás allí. Isso representa, Tomé representa isso aí. Recuerden que Tomás Ou representa las lá, fatuas, lembre-se que pero Tomé también representa as fátuas, mas também aquellos representa que aqueles sus nombres le serán borrados que seus nomes del libro serão de la vida, apagados y do será livro da también, vida, e também representa será, también e aquellos também que le son representa añadidas las aqueles plagas. que são acrescentadas Como as Moisés, pragas a eles, tal vean, como Moisés Moisés. representa Vejam, Moisés cuando él hiere la representa, roca quando por ele segunda fere a vez, rocha pela representa segunda aquellos vez, que representa crucifican la aqueles palabra que en este crucificam tiempo a palavra por neste segunda tempo. vez. Los que están Pela segunda vez, crucificando aqueles que el estão verbo, la palabra, crucificando en o este verbo, a tiempo palavra, final, neste en carne tempo humana, final, em carne humana. en esa representación que hizo Moisés allí, Nessa hiriendo la representação roca que Moisés fez por lá, segunda ferindo vez. a rocha pela segunda vez. Y interpretan E eso interpretam y dicen, isso e dizem crucificando que la estão palabra. crucificando a palavra. Ese ministerio Esse ministério o esa persona ou essa pessoa está crucificando a palavra, que essa pessoa que está aí está crucificando a palavra. A palavra crucifica-se quando ela está velada em carne humana, é que ela é crucificada. Agora vejam que toda essa revelação Deus a está dando a conhecer para a igreja noiva, e aí é que os grupos ficam identificados. E Deus está mostrando-lhes através dos ministérios de Moisés e Elias aonde pertence, cada pessoa pertence, e você perceberá se é trigo ou é abrolho, espinho. Mas vejam vocês como ele pode identificar tanto os que vão ser transformados através da mensagem, como aqueles que vão ser ressuscitados. Nosso irmão Carlos e nosso irmão Erastro vão ressuscitar. Eles estarão novamente conosco entre nós, nesses corpos eternos e glorificados. Agora, olhem, não sabemos, como diz o nosso irmão William, não sabemos se isso iria acontecer no princípio, no meio ou no fim, no final, a ressurreição. No início, meio ou fim, porque tudo Deus o cumpre de uma forma progressiva. Na mensagem Unidos com o Anjo, trabalhando nos projetos divinos, pregado em 14 de fevereiro de 2015, ele aí nos diz e disse que mostrou para o reverendo William Branham uma grande carpa catedral e as coisas que ele estaria fazendo lá, ou aí. Pois quando vejam essa promessa de uma grande carpa catedral, vai ser aí que ele vai cumprir a terceira etapa da qual o reverendo William Branham falou dela. Agora não sabemos se será no começo dessa visão da grande carpa catedral, ou será no meio dela, ou no fim, no final dela, porque não somos nós o que colocamos condições em Deus, é Deus que já tem o seu programa. Ele vai fazer da forma em que ele pensou antes da fundação do mundo. Assim que você chegou tarde para dar conselhos ou aconselhar Deus. Agora alguns dirão, mas se já estão fazendo tudo isso, por que não começam tal coisa, fazem isso, faz aquilo outro? Isso é o diabo atentando. E como lemos no domingo, Deus não é palhaço de ninguém. E aqui ele nos fala de que tudo tem uma ordem, tudo tem um programa. E ele disse que não saberia se era no princípio, no meio ou no fim, no final. Mas vejam vocês que se viu pregação, viu-se chamadas, viu-se a fila de oração, ou seja, que tudo é em ordem, ordenado. E tudo começa de uma forma progressiva. Portanto, e o maior milagre é a revelação. E isso é o que Deus está fazendo e realizando. E que Deus continue nos abrindo as Escrituras, dando-nos a revelação, porque disso depende, todas as outras coisas dependem disso. Do que é que vale ter milagres e maravilhas antes e ver tudo isso e não ter a revelação para depois ver os que vão ser ressuscitados? Pois, Senhor, continua nos dando a revelação, continua nos aumentando a fé, essa fé de rapto, para que então, quando começar os milagres e maravilhas, que seria uma confirmação daquilo que Deus está realizando, está fazendo, e depois ver o cumprimento
da ressurreição e podê-los ver. Poder ver eles, mesmo que vejam, já milagres além dos milagres espirituais, que é a revelação, já milagres estão físicos, milagres físicos estão acontecendo. Uma quantidade de testemunhas ou testemunhos onde pessoas estiveram sendo curadas, mas a vista dos escolhidos de Deus está posta, colocada no maior milagre que é a revelação. Mesmo que nos regozijamos, nos alegramos de que pessoas estão sendo curadas, e quando partem, vão embora alguns, ainda mesmo do nosso meio. Nós sabemos que tem um número, uma listagem, como disse o irmão William, aí tem uma lista para aqueles que vão ressuscitar, tem uma listagem. E até que não se completar, até que não se complete essa lista ou listagem, pois continuarão dormindo, ou seja, Deus chamando a esses pertencentes a essa lista ou listagem. E vejam vocês que quando no céu, quando na terra, uma pessoa sob a dispensação da graça, debaixo da dispensação da graça, ela recebia a Cristo, o Messias, na sua primeira vinda, como seu Salvador, sob a dispensação da graça, havia regozijo, gozo no céu. Mas vejam vocês como, sob a dispensação do reino, ao estar aberto o sétimo selo, ao estar aberto para a igreja noiva, houve silêncio no céu como que por meia hora. Diz que todos deixaram de tocar, de cantar, diz o irmão Branham no livro dos selos. E existia um silêncio como de morte, mortal. Com a abertura, vamos ver algo aí. Na página 465 dos selos, diz, agora perceba que a abertura deste selo foi tão extraordinária que até os mesmos céus ficaram silenciados pelo evento, por esse evento, pelo tempo de meia hora. Agora isso é tremendo. O que é? Não houve nada que se movesse durante esse tempo. Uma meia hora talvez, que não seja muito tempo se você está se divertindo, mas estando suspenso entre a vida e a morte deve ser como um milênio. Ou pode parecer como um milênio. E escreve em suspenso. Isto foi tão grande que nem o próprio Jesus falou disso, nem nenhum dos outros também não. João não podia escrever nada, não. A ele lhe foi proibido escrever a respeito disso, somente disse que tinha esse silêncio, havia esse silêncio. Os 24 anciões tocando suas trombetas, suas harpas, eles pararam de tocar. Os anjos pararam de cantar. Pense nos querubins, nos serafins que Isaías viu lá no templo com os seus 3 pares de asa. Tinham 2 sobre a face, 2 sobre os pés e com as 2 voavam. Dia e noite estavam diante de Deus dizendo, Santo, Santo, Santo é Deus Todo-Poderoso. E quando entrava-se no templo, viu que as colunas do templo tremiam com a presença desses anjos. E agora esses serafins santos ficaram calados. Os anjos cessaram de cantar, não havia nenhum louvor, nenhuma adoração em torno do altar, não existia nada. Um silêncio como de morte pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por essa meia hora, quando foi aberto este mistério do 7º selo no livro da redenção. Pensem nisso. Mas sim, está aberto porque o Cordeiro abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não sabiam, mas de repente aí estava. E eles pararam de fazer tudo. Por quê? O que é? Agora vejam, que não existia nenhuma atividade, nenhum movimento com a abertura do 7º selo, nenhuma atividade no céu. Tudo o que se estava fazendo aí, esse gozo, regozijo que diz que quando o pecador se arrependesse havia gozo no céu, regozijo no céu, ao se fechar a dispensação da graça e abrir-se na terra o 7º selo, a vinda do anjo forte de Apocalipse 10, então todos pararam, havia um silêncio como de morte. Então onde é que está o avivamento? Ora, com a abertura e a revelação e a chegada do ministério que corresponde, que pertence a essa era,
Como, por exemplo, em cada mensageiro de cada era, quando apareceu o mensageiro, aí estava o avivamento que correspondia a esse tempo, porque o mensageiro estava aí. O mensageiro se foi, partiu, partiu. Se foi o avivamento, se foi. E no tempo do fim, no tempo final, onde está o avivamento? Se no céu tem silêncio, se não tem atividade, movimento no céu, onde é que está a atividade? O gozo, o jubileu, está na terra. Esse avivamento que a igreja noiva necessitava, precisava dele, o qual ele tinha falado, tinha dito que todavia não tínhamos um avivamento. Ainda não tivemos um avivamento, um despertamento. Página 212 diz, a noiva ainda não teve um avivamento. Que avivamento ele se refere aqui, faz referência aqui do avivamento que os trovões iriam trazer, que era o conteúdo da fé de rapto. A noiva ainda não teve avivamento, ainda não houve lá nenhum avivamento nela, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando por isso. Se precisarão desses 7 trovões misteriosos para despertá-la, acordá-la. Ele os mandará, ele o prometeu. E desenha uma pedra angular e as eras e uma flechinha para a pedra angular. Vejam vocês onde era que estaria o avivamento, o último avivamento. O avivamento final, na abertura do 7º selo. Estaria onde estaria? Estaria na terra. Olhem, essa mensagem, Os Mistérios do Reino de Deus, pregada em 20 de agosto de 2003, diz. E aí ela tem um avivamento aí. O avivamento, o despertamento do último dia, o despertamento deste tempo final, o qual irá crescendo e ele irá crescendo mais e mais. Vejam, vai em uma forma progressiva, até que cumprirá plenamente a visão da carpa da tenda, e os grandes milagres e maravilhas serão feitos, realizados. E o reverendo William Branham disse que isso é para Moisés e Elias. Portanto, com o ministério de Moisés e Elias no meio da igreja noiva, ela teria o último avivamento, o último despertamento, e tudo seria de uma forma progressiva, até chegar na parte culminante, conclusiva do cumprimento da visão da carpa. Mas para este avivamento tem que ter um véu de carne e tem que ter os ministérios. Para esse avivamento não pode se separar a visão da carpa dos ministérios de Moisés e Elias. Não podem ser separados. Portanto, vejam vocês aí, o mistério das 2 oliveiras aí estará sendo manifestado a favor da igreja e a favor do povo hebreu. Porque o 7º selo e a 7ª trombeta são a vinda do Senhor. Agora vejam como, de que forma a promessa dos ministérios de Moisés e Elias, da visitação de Moisés e Elias à sua igreja, Deus a esteve cumprindo. Graças a Deus por essa visitação, graças a Deus que ele deixou os ministérios de Moisés e Elias no meio da sua igreja para trazer o último avivamento, o último despertamento, o qual está dando para os escolhidos de Deus essa fé de rapto. E finalizando aqui na mensagem Unidos com o Anjo, trabalhando nos projetos divinos, onde tínhamos parado, finalizando, assim que você chegou tarde para aconselhar a Deus. A Escritura pergunta, quem foi o seu conselheiro? Pergunta a Escritura, como? Quem foi o seu conselheiro para aconselhá-lo que tivesse uma grande carpa catedral, onde se manifestaria em toda a sua plenitude? Se ele pensou isso desde antes da fundação do mundo, portanto, nem você nem eu aconselhamos Deus, mas ele nos aconselha. Esse é o conselho mais importante. Assim que é neste tempo final, neste último tempo, onde Deus está realizando, fazendo essa obra, esse despertamento, do qual ele chegará, esse dia, esse momento de alegria chegará, onde voltarão, regressarão os da 6ª dimensão de novo, regressarão para estar conosco. Onde o irmão Branham nos diz, na página
373. Reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento, a qualquer instante é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde está o sacrifício, e depois aí será o fim. Já não haverá esperanças para o mundo. Aí será o seu fim, o seu final. Nesse tempo a terra começará com suas grandes contrações violentas, que serão os terremotos e as grandes sacudidas, tal como aconteceu nos dias da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos apareçam. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Qual dia de alegria? O dia da ressurreição. Pai, toma os teus filhos debaixo dos seus braços agora. Sim, Pai, toma os teus filhos debaixo do teu braço agora mesmo, junta os cordeirinhos no teu seio e alimenta-os com a palavra para que sejam fortalecidos para te servir. Brevemente, esse dia de alegria, de gozo, chegará. Agora nós ficamos tristes ou nos sentimos tristes humanamente, e esse sentimento humano está aí. Ora, está aí esse sentimento humano, e quando dormem, ou seja, terminam seus dias neste planeta Terra, um familiar, um amigo, um irmão, crente em Cristo, terminam seus dias neste planeta Terra, vejam vocês que isso nos enche de tristeza, mas sabemos que existe uma esperança da qual falou o apóstolo Paulo, falou dela em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 em diante, onde nos fala da última trombeta e nos fala da esperança daqueles que partem no Senhor. Assim que familiares de nosso irmão Carlos Hernández Chaparro e Erastro Rivas Barreto, consolai-vos com estas palavras, conscientes de que eles brevemente vão voltar, e que estão jovenzinhos lá, nesse corpo teofânico, dessa dimensão, esperando aqui Deus realize e faça a obra aqui na terra, e depois passe pelo paraíso. Lá tenha o juízo lá com aqueles que estão lá, faça o juízo e possam voltar para a terra. Assim como na terra está se realizando, de novo esses dias de Ananias e Safira estão acontecendo, e é o que vai decidir, é Deus quem decide, o anjo do pacto quem decide, o anjo que disse, ele na página 143 do livro de citações, que o anjo é quem traz a separação, é o Espírito Santo operando os ministérios de Moisés e Elias, trazendo a separação, a segregação entre o que é certo e é errado, entre quem será transformado e quem não. Ou seja, que primeiro o juízo começa pela casa. Agora vejam vocês que depois de fazer esse juízo aqui, esse juízo passará para lá. Depois de ser feito aqui. Agora vejam que é o contrário do como se estava realizando, fazendo a obra em diversos tempos, porque, como por exemplo, o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão foram feitos daquilo que estava lá na sétima dimensão. E vejam vocês que nesta etapa, primeiro acontece aqui esse juízo. Primeiro acontece aqui porque depois que se faça esse juízo, se realize, aí é que se vai saber quem era trigo e quem era joio. E quem são aqueles que veriam os que vão ressuscitar? Não se pode fazer o juízo lá, primeiro lá, e ressuscitá-lo, porque então aqui na terra não estaria um povo aqui na terra preparado para recebê-los, para vê-los. Ou seja, aqui eles estão lá esperando que toda essa etapa da terceira etapa se complete, seja completada para todos os grupos, e depois lhes caberá, tocará a vez deles lá. Até mesmo os 144 mil são selados antes desse evento ou acontecimento, onde virão os que estão na sexta dimensão. Bom, familiares do nosso irmão Carlos Hernández Chaparro e Erastro Rivas Barreto estejam preparados para brevemente receber eles. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e lhes console vossos corações pela partida destes
Formosos irmãos, varões de Deus, que amaram a Deus e a sua obra e estiveram agarrados, firmes nessa promessa, os quais para eles será a transformação, será para eles. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do doutor José Benjamim Pérez Matos.